Teve adulto que fez assim. A hora que eu falei que vai ter a turma da Mônica, é da nossa geração, tudo bem? É de todas as gerações, é uma turma que reflete a nossa cultura. Ótima, linda. Muito obrigada, meu querido. Lindo. Juntinho, fresquinho, gostoso. É, cara do verão. É florzinha de café, é isso? Eu acho que é. Florzinha de café. Bem, vamos a isso, né? Vamos ao serviço. Vamos sim, Vamos ao meu serviço e vamos atravessar essa travessia. Eita. Pois é, vamos começar falando de travessia, meu povo. E, na verdade, de uma das atrizes de travessia, né? Vamos falar da Lucy Pereira, que infelizmente passou por uma situação lamentável no Rio de Janeiro, que ela mora, né, no Rio de Janeiro. Ela está gravando, ela faz a Creuza, que nós estamos vendo agora. Deliciosa, Creuza. Que é divertidíssima, que era uma personagem icônica, né, que também fez parte de outra novela. Então, assim, ela tem um humor muito divertido, é uma atriz muito talentosa, muito incrível. Só que ela passou por uma situação que não tem nada de incrível, que é totalmente oposta dos elogios que eu estou fazendo à Lucy Pereira. Ela sofreu, gente, um ataque xenofóbico. Você tá brincando? No Rio de Janeiro. Pois é. Ela disse que ela mora ali, pelo visto, na região ali da Barra da Tijuca. Ela estava indo ao mercado e um senhor parou para conversar com ela. No começo, ele se demonstrou uma pessoa educada e perguntou se era ela que estava atuando na travessia. Você que é atriz da novela? Essas perguntas, né? E perguntou da onde que ela era. Ela falou que era da Paraíba, né? Da onde ela é. E ele simplesmente virou para ela e falou que ela tinha que voltar para a terra dela. Não creio. Acredito. Não. Um homem de uns 70 anos. Pois né? Assustador, né? Assustador. Ela, claro, ficou indignada com essa situação e fez um desabafo nas redes sociais falando desse episódio. Nas redes sociais, inclusive, é importante falar que ela é uma pessoa muito discreta, né? Ela não posta muito, ela não publica muito. É mais o trabalho dela, né? É mais a rede social voltada para o trabalho. Mas é claro que foi algo que a ofendeu de uma forma muito grande, não ofende só a todos ela, nós. não só Você ela, quer saber? ofende a todos nós. E lamentável, né, gente? Que cena lamentável. Vamos ver como que foi essa situação com o relato dela. Roda aí, por favor. Oi, minha gente. Vou contar uma coisinha pra vocês. Uma historinha assim, inusitada. Hoje eu fui pra rua, né, estava andando para ir no mercado. De repente o senhor me abordou. E aí começou a falar da novela e tal. Até aí, tudo bem. De repente ele me perguntou assim: você é de onde? Aí eu disse: sou de Campina Grande, na Paraíba. Aí ele disse: pois é, você devia voltar para lá, que lá é seu lugar. Uma mulher com essa voz feia, fazendo novela, tá fazendo o que aqui? E me xingou um monte. Saí andando, porque podia até acontecer outra coisa de repente, né? Ele ficou lá falando sozinho, para vocês verem como chega, né, as pessoas a ser intolerantes, a ser preconceituosas. Dele eu senti apenas pena. Lamentável, não é mesmo? Eu tô chocada, que agressivo. Coisa agressiva. Não, porque a gente Parou imagina, a né? moça pra falar. Na internet, atrocidades. a gente imagina assim, a pessoa não se apresenta e tal, né? Agora uma pessoa chegar na cara da outra pessoa para ofender, né? É uma coisa... Não, chega a ser uma audácia. Maldade. É uma audácia. Concordo. E é uma xenofobia, né? O nome disso Ela é Xenofobia. É. E ela disse que não respondeu porque ela ficou com medo que partisse para agressão física, né? Então ela preferiu ficar quieta. Agora, você fica pensando, né? Que coisa agressiva, porque se ela, que é uma pessoa mais conhecida, né, falasse alguma coisa, Você de repente imagina no dia a alguém podia dia. fotografar alguma coisa, já virava outra história, né? Imagina esse senhor no dia a dia, no transporte, na vida. Sim. Meu E Deus. ela, como você disse, né? Ela é uma pessoa conhecida. Então, ela tem uma voz no sentido da potência dela para denunciar um crime desse, né? Porque isso tem que ser denunciado, não tem que também passar assim. Não, ela tem que tem que registrar, denunciar porque é uma coisa que assusta. É uma região que ele mora também? Ela pode encontrá-lo, de repente, outra vez? É um mercado que ela costuma frequentar? Tem todas essas questões que tem que ser levado em consideração. Aliás, tem um episódio. número que a pessoa pode denunciar, que acho que é 1746, se eu não estou enganado. Você liga e você faz a denúncia desse tipo de crime,
de racismo, de intolerância e tudo isso. E ela é muito elegante, inclusive na maneira de relatar. Relatar, De uma Sim. elegância, né? Eu Para achei poucos. aqui 1746, Central de Atendimento ao Cidadão. Que pode ser uma via. Uma das vias para se fazer. Eu estou pensando no geral, porque Claro, se claro. fazem com ela, que é uma artista, devem fazer com a vizinha. Agora, gente, que ponto que chegou, né? Eu digo de uma forma geral. Que ponto que o negócio chegou? Porque... Por que se incomoda tanto com Então... uma mulher com uma voz feia? Né? Isso daí eu já achei de uma agressividade. Assim, eu falei, nossa, e continuou. Isso é o que ela conta. Isso é o que ela contou. Porque ela é muito fina, muito elegante. Ela chega a comentar que aconteceram outros xingamentos ali, né? Ai, lamentável isso, enfim, que de fato ela tenha essa reação, que não fique isso na cabeça dela, porque nós não sabemos até onde E isso posso chega, fazer uma né? reflexão que Por agora favor. me ocorreu? Talvez eu seja uma grande bobagem, mas por isso que eu vou dividir com vocês. Também a gente precisa repensar nos personagens que ela faz. Sim, sim. Entendeu? Ela está fazendo uma funcionária de uma casa. E se ela fosse a dona da casa? Entendo. Entendeu? E se ela fosse a dona da empresa, a dona do não sei, entendeu? Eu acho que a gente Saísse do também estereótipo. Exatamente. Sim, eu acho que a gente sim. precisa repensar nos personagens que os atores fazem, as Sim, atrizes sim. fazem. Concordo. Né? E Por que sempre isso- esses personagens para esses atores e para aqueles e para aqueles outros? Exatamente. É verdade. Porque vai E olha- reforçando, né? Claro. Vai claro. reforçando o preconceito, O não lugar é? dela. Ela, né? O lugar dela. É um tema horrível, mas na interpretação possível, deixa o senhor. Não, porque, mal por exemplo, educado, no é seu isso. lugar de autoridade, eu não ouso a te criticar. Sim. Agora, no seu lugar de serviçal, eu posso chegar e falar, ai, Arthur, né? Entendo. Entendeu? Eu lembro Entendo. daquela fala da Zezé Mota que Bobagem ficou... que eu tô falando? Não, faz não. sentido. Eu lembrei daquela frase da Zezé Mota que ficou conhecidíssima, que ela dizia assim, que como uma atriz preta, ela não queria fazer papel de doméstica. Nada contra as domésticas, Mas ela só dizia. Mas ela dizia assim, o problema é que as domésticas nas novelas, elas não têm uma história, elas não têm casa, elas não têm nada. Enredo, né? Não tem enredo. Então é por isso que eu não quero fazer. Ela E dizia. a gente vê que os atores reclamam o que faz só vilão, o que faz só boazinha, né? Não, É do direito O da ator pessoa. quer fazer tudo. Tudo. Né? Direito. Exatamente. E ela é uma ótima atriz. Uma atriz E ela é uma ótima maravilhosa, atriz, já muito deu talentosa. exemplos aí. Por falar em Travessia, ainda com relação a isso, gente, ontem foi exibido o capítulo 100 de Travessia e aconteceu o atentado. Uma bomba explodiu no carro do Guerra e da Cidália. E aí, Uma bomba explodiu no carro do Guerra. menina, pois é, Interessante. as ironias, não é? Da Bomba narrativa. no carro do Guerra. A bomba no carro do Guerra explodiu. E aí, uma atuação específica Ah, já sei. causou, pra variar. Jade Picon, gente. A reação da atriz, né, da Jade Picon, nesse momento, nessa cena que ela é informada pelo telefone, o Ari tá ali no telefone, fala pra Jade que aconteceu alguma coisa, a polícia, começa as informações começam a chegar do que estava acontecendo. O momento acabou sendo compartilhado e criticado nas redes sociais por conta da atuação da Jade Picon. Mais uma vez, né? Mais uma vez isso acontecendo. Vamos ver a cena e depois a gente consegue opinar também. Eu acho que ela devia estar com saudades de virar meme. Fazia tempo, né, que não acontecia nada. Tinha um tempinho, tinha um tempinho. Roda aí pra gente ver. Vou ser sincero, eu não achei de todo mal. Repito, todo mal. Não significa que está maravilhoso. Segura ela, poderia não ter sido dito. Concordo. Né? Pela cena em si, né? Porque Eu ela não achei- estava não tão achei tão assim. mal, não. eu não achei tão, mas é aquela coisa, a Jade piscou. Vai- Teve alguém vai inclusive falar uma alguma coisa. sequência, né, em que ela chega no hospital e aí ela fica mais desesperada e aí ela se joga nos braços dele e tal, e aí dá um close do rosto dela e que ela chora, mas ela não saiu lágrima. Acho que talvez as pessoas tenham se impressionado muito com isso, né, porque acho que tem que ter lágrimas, nem sempre. O seu pai acabou de, enfim, tá numa situação muito Exatamente, grave, então é o que se espera. É o que se espera. É o que se espera, Acho né? que isso chamou muito mais atenção, né? E teve um detalhe nessa cena, nessa sequência, que eu achei importante com relação ao Chai Suede. Porque até então a gente estava em dúvida quem era o galã da Brisa. Né? Porque a Brisa ficou entre esses dois homens, Otto. agora ela acabou rompendo com o Otto, com uma questão de falta de confiança e tal. E aí, a hora que ele vê que o sogro tá mal,
ele faz um olhar para a câmera, aquele olhar Chai Suede de ser, né? E mais um olhar assim, bem significativo e que mostra que ele é vilão. Que ele é ator, hein? Ele vai ser Porque num olhar, eu não vi um a dos cena. principais suspeitos desse atentado, inclusive. Ele é um dos principais. Entendeu? O Moretti também Moretti se tornará... é o... Como que ele chama mesmo? O menino Rodrigo Lombardi. Lombardi. Isso. Ele também será um dos suspeitos, Isso. mas assim, ele vai ficar um pouco mais de escanteio, porque o Chai Suede, É o principal suspeito. será o principal suspeito da investigação. E a Cidária volta já, acho que no sábado, viu, gente? Porque o atentado, os dois estavam no carro, né? Como explodiu a bomba, mas ela se recupera antes isso. e o Guerra continua. E provavelmente, porque a cigana falou, quando ela estivesse no pior momento da vida dela, a Brisa, ela ia encontrar um parente de sangue. Provavelmente vai ter aquela cena de precisa doar sangue, quem é que pode, e vai acabar chegando nela. Pode ser uma sequência. Né? Ela é o quê? De quem? Ela não é nada deles. Cidália? Ele cuida do filho Não, a dela. Brisa. Ele tomou conta do filho dela, se apossou do filho dela. E ela quer tirar do Chai Suede o filho para ela. Tá aí. E aí, só que uma cigana que aparece toda vez diz que ela tem um parente de sangue, que ela nunca teve ninguém na vida. Isso. E que ela tem um parente de sangue que no pior momento da vida dela ia aparecer esse parente de sangue. Que é? Que é provavelmente o Guerra, que é o pai dela. Né? Pai dela. Existem várias teorias de quem é esse parente, de qual é a relação familiar. E essa é uma das teorias, é uma das né? teorias. Como eu falo. Interessante. Aí deixa a trama mais interessante. E o capítulo 100 de uma novela, ele tem essa coisa de ser o capítulo que vai dar a virada na novela, né? Vai acontecer algo muito importante no capítulo 100. É um capítulo importante. É um capítulo importante. E aí ontem, então, aconteceu esse ataque. Dia. E aí, pra acontecer a novela daqui pra frente. Mas não Espero que achei, isso para uma levante. menina que está começando, não achei que foi ruim a cena dela. Assim, É aquela A Jade. coisa, é que ela tinha que estar numa novela das 6, das 7, e não nessa. Mas tudo bem, decidiram, agora todo mundo tem que engolir. Aliás, que o novo Ai Jesus da Globo hoje é Giovana Cordeiro, que está numa novela das 6, Olá. que faz a menina lá, que é uma gracinha, né? Que é meio uma jogada na vida. No Mar do sabe Sertão? no Mar do Sertão. E que é uma graça mesmo de atriz. Ela fez um pedacinho de Pantanal, fez essa novela e já é estrela da próxima. Viu só? É assim, eu acho que é muito mais orgânico quando é assim, isso, né? Mas enfim, estamos no momento novela e agora vai para uma novela da vida real. É novela da vida real. Que é sempre pior. Não, essa aqui é braba. Ah lá. O processo familiar, né, da família do Gugu, envolvendo o espólio e tal, segue na justiça e agora chega num momento crucial, né? A coluna Léo Dias teve acesso ao processo no qual os advogados da mãe e dos irmãos de Gugu, definido Ana Maria do Céu, né, Aparecida e tal, definiram quais serão as testemunhas a depor contra a ex-secretária de palco dele, a Rosemíria, né, entre os selecionados para expor por que a mãe dos filhos de Gugu não possuía uma união estável com ele, estão o suposto companheiro do famoso Gugu, o Tiago Salvático. Eles se associaram a ele para provar a verdade, né? E a verdade que eles entendem. E até alguns apresentadores de TV. A intenção da família de Gugu é tirar a Rosemíria, mãe dos 3 filhos do apresentador, João, Marina e Sofia, do espólio milionário dele, que aliás ela nunca esteve no espólio, né? Ele, quando fez o testamento, não coloca ela. Ele colocou os 3 filhos, os sobrinhos e a irmã, né? Então, para isso, os advogados dos Liberato reuniram uma lista bem curiosa, né? Tiago Salvático, que mora na Alemanha e diz ter vivido um affair com o falecido, enquanto era casado com Rose, foi convocado também para depor justamente sobre a união estável entre Gugu e a mãe dos filhos dele. Ainda no rol de testemunhas estão Sônia Abrão, apresentadora, que acompanhou muito a vida do Gugu, ele foi padrinho. Ela foi madrinha dos filhos. Ela é amiga da família. Amiga da família, amiga da sempre família. foi. O Otávio Mesquita, que também era bem próximo. Eu, que também fui muito próximo do Gugu. A gente era amigo desde os 16 anos. Acompanhei toda a vida e a carreira dele. E a Márcia Goldsmith,
A Márcia Goldes está fora, né? Eu acho que está fora, não sei se ela virá para o processo. É que pode participar eu por acho. videochamada. Também pode. Videoconferência, no caso. Eu acho que em nome da amizade, se precisar vir. Se precisar Também, virar, também, né? mas ela vem. tem a opção virtual hoje em dia, ela sempre válida viável. e- Também chama atenção a convocação do Geraldo Luiz, da Record TV, Olha só. com quem ele trabalhou muitos anos lá na Record e era bem amigo, que eu sei, porque eu via no corredor que era, para testemunhar a favor da família de Gugu sobre a criação do João Augusto, da Marina e da Sofia. A petição foi protocolada no dia 30 de janeiro, agora de 2023. A audiência, eles inclusive estavam aqui, né, quando eles me ligaram para me consultar, se eu aceitava. Eu ia perguntar. Exatamente. Se você já foi notificado, já foi. Notificado ainda não, eu Mas fui consultado pela parte. Né? A audiência irá acontecer de forma híbrida. Os depoimentos da parte a favor de Gugu serão realizados presencialmente. Os de Rosemiriam e suas filhas, que moram em Orlando, Estados Unidos, por videoconferência. Né? Desde a morte de Gugu em novembro de 2019, aquele dia fatídico, né? Os filhos do apresentador entraram numa disputa judicial pela herança do pai, que não precisavam, né? No testamento, o ex-contratado da Record TV não reconhece a Rosemiriam como companheira em união estável e nomeia a própria irmã Aparecida Liberato, minha querida Aparecida, como responsável por cuidar de seu espólio. Tal ação de Gugu gerou um grande desentendimento entre os filhos dele, porque houve aquela coisa no ouvido dos meninos, né? O mais velho, João Augusto, está do lado da tia, no caso da avó, né? E Marina e Sofia, hoje emancipadas por dissidências familiares, aquela coisa toda, decidiram apoiar a mãe, né? E, bom, queria dizer o seguinte, eu vou insistir nessa teoria porque eu acho, por que você faz um testamento se depois vira essa confusão e as pessoas querem contestar o desejo da pessoa que faleceu? Né? Eu não consigo entender isso, porque ele deixou tão claro lá, 75% para os 3 filhos, divididos, 25% para cada um, e os outros 25% para os 2 sobrinhos, que foram os braços direitos da vida dele. Mas e a irmã ela foi Aparecida. esposa. Ela não é a esposa. Ela não teve 3 esposa. filhos. Teve 3 filhos, mas Então. não é a esposa. Em que sentido, Porque Léo? tinha um acordo. Mas então, Tinha um acordo, mas esse acordo era só para ter os filhos, que é pouco. não é? Sim. Isso é, 3 filhos. E Entendi. ela era uma mãe presente. sim. Não que ela, é? isso Você entendeu? isso eu não Não foi uma barriga de Aliás, aluguel, não foi, entendeu? aliás, eu acho que ela até foi mais presente. E tudo bem, assim, porque ele precisava né? se ausentar. Então, entendeu? Eu não estou dizendo quem tem razão, quem não tem, mas eu entendo ela achar que ela tem direito porque ela era parte da família. Sim. Ela foi excluída da família. Esse parte da família que é discutível. Porque Exato. a partir do momento que ela assinou um contrato concordando em ser só a mãe dos filhos, Mas, então, Foi proposto por ele? Mas neste contrato tinha a parte financeira também? eu acho que devia estar. Então, devia estar. eu Tanto acho é que ele que deu não. uma casa, ele deu uma mansão para ela em Alphaville, Que tiraram. que ele não Não morava. foi? Não tiraram? Sim, sim. Inclusive que ele não morava. Não, eu não sei se tiraram essa mansão dela. acho É que tá tudo no tiraram, espólio. sim. Não foi? É que tá tudo dentro Tá do... no espólio, Tudo entra. Isso. Então fica Ela tá- aquela coisa de nada é de ninguém. de uma Atualmente forma ela está geral. morando nos Estados Unidos, né, com as Na filhas. casa deles lá. Na casa deles lá. Isso, Então, isso. quer dizer, não é que tiraram a casa Por isso que eu dela, acho que tá no cabe, espólio. porque tem essa questão, olha, ele fez o orçamento, ele queria isso. E eu acho que tem essa questão, olha, éramos uma família, eu era mãe. Porque, inclusive, Daí o ele, juiz ele que não vai morava nessa mansão com ela. Ela Não morava morava com os filhos. Ele morava na subida da Aldeia da Serra, numa outra mansão. Ah, a mansão de Alphaville, não a de Orlando. Porque É. de Orlando ficou pra ela, não, né? de Orlando, sim. De Orlando. Eu acho que assim, cabe discussão mesmo. Claro, claro. E até pela questão, é aquela coisa também de se ela deixou a vida profissional dela, se ela não exercia mais no Que sentido... também foi uma opção dela. Sim, mas ainda assim, era um acordo que existia ali. Por isso que eu acho que Então, cabe discussão, porque os dois pontos de vista fazem sentido. Sim, sim. Você olha, não, mas ela quis, ela assinou e tal, faz sentido? Faz. Mas ela era mãe, não sei o que, faz sentido? Faz. Esse acordo, inclusive, que ela assinou, se não me engano, era de 2011.
se não estou enganado. 2011. Né? Foi E 2011. o testamento é logo depois disso? Não, o testamento foi quando ele faleceu, agora em 2000. Não, mas acho que ele fez o testamento sim, pouco. ele deve ter Não feito foi? depois um pouco. Entendi. Enfim, é pra... Que ele Quando deixou uma para ela a mulher- mansão e tinha uma mesada que era pago para ela todo mês e tal. Para manter ali. Para mantê-la. É tanto uma questão que dentro da família teve uma divisão. É. Né? As meninas não lá, olha. De tanto É que não se- estavam, né? Olha. As meninas não estavam todos do mesmo lado. Foi. Aí, de repente, as meninas, por questões, inclusive, de idade, de família, de discussões e tal. Também por ser mãe, né? Também por ser mãe, talvez, né? Tem um tio que faz muito a cabeça de todo mundo, pela que eu sei. Então, quer dizer, foi todo mundo, as meninas foram pro lado dela. E o menino ficou ao lado Com da a família avó, dele. com a tia, com os primos. Vai dar pano pra manga isso, Vai dar. porque cabe discussão Sim, mesmo. sim, com certeza, Rê, com certeza. Vai ser, sabe aquelas coisas que a gente vê, às vezes acontecer? A versão do advogado contra a versão do outro advogado. E eu acho que, seja qual for o veredito, uma das partes não vai ficar feliz. Com certeza. Sabe assim, não vai ter final feliz para todo mundo. sim. Diga, Leandro. Não, e eu acho que não passa, porque muita gente levanta por causa da questão feminina, que eu sou absolutamente a favor das mulheres sempre. Só que nesse caso foi uma opção dela, ela assinou um documento topando esse tipo de convivência. Tanto é que eles colocaram o menino aí, o Salvático, como testemunha da família também. Olha. Mas aí, a minha opinião com relação a isso é nem perguntamos sua opinião. Imagina, Diga, por Rê, favor. imagina, a minha opinião com relação a colocar ele, aí eu acho uma coisa muito curiosa. Porque até então não tinha relação, Isso. não podia falar. eu não entendi mesmo, por Aí quê? agora quer colocar porque Isso, ele também seria acho. uma prova de que ele não teria uma relação. Para desqualificar os argumentos dela como família. Exatamente. Até Então, porque- assim, qual que é o mote de você colocar ele neste momento? Deste Porque lado da perante história. ao juiz, que nós comentamos aqui, inclusive, ele não foi reconhecido. Ele vai recorrer ao Até pelo porque visto. também Ele vai depor? foi provado, parece, não tinha uma união estável, né? Então, não foi considerado provado pelo não, juiz. não Teve foi. até aquela fala que foi muito que esquisita confusão. que nós comentamos, né? Da relação dos Ele dois. usou uma palavra lá que eu não me Era lembro uma agora. palavra muito estranha para definir que eu até agora não entendo o que isso significa Isso. direito. Ele né? aceitou depor? Não ele se sabe aceitou até o depois? momento. Não se sabe, né? Não se sabe até o momento. Mas é um movimento curioso, no mínimo, né? Porque agora veio a calhar. Aliás, ninguém aqui, né, do que eu falei, ninguém acho que aceitou, né? Quer dizer, as pessoas foram consultadas, né? E eu não sei se, tá. né? Então, quer dizer, eu aceitei. A família elencou essas isso, pessoas. Quem isso, vai, quem não vai. Tá. Bom, É isso. Mas já Bom, bem. Isso vai render Muito. é. História. Muito. Como está dando a história do Emílio Santiago também, que é uma coisa absurda aquela história. O que aconteceu? Né? Não, que a família também, a irmã dele, ele tem uma meia-irmã, né? E aí apareceu um rapaz que já é a terceira vez, nesse último caso agora, pediu a exumação do corpo dele, que eu acho uma agressão à família. Né? Aí deu 0,0% de possibilidade de ser parente. Compatível. Compatível. Incompatível. É incompatível, é totalmente incompatível. Mas como ele tinha feito um outro antes, com o DNA da irmã, da meia-irmã, e deu 12% e tal, então ele está insistindo e ele ainda não desistiu, diz que vai reabrir o processo, vai insistir no processo, porque ele quer, porque ele acha que ele é filho. É um Do Emílio rapaz, Santiago. o Alexander, acho que ele chama, né? Que é uma coisa esquisitíssima, porque você já deu 0,0. E para a família. É triste, Ai, né? sim. Um processo. Já vem, um Tá bom, minutinho. beijo, meu amor. Eu sei que com essas e com outras eu fico bege. Apenas bege. Agora, gente, vamos para um outro assunto que rende há um tempo, né? André Surak. É uma história que também está rendendo há Nossa, bastante tá um caso de tempo. família isso daqui, não? Por que será, não é Senhora. mesmo, aquele? Que Meu coisa! Deus. Não, chama a doutora Naí agora, pelo amor de Deus. O que está rolando, gente, é mais um capítulo de André Surak com o ex dela, o Thiago Lopes.
Também fica o questionamento até que ponto ele é ex, né? Porque teve todo aquele episódio que foi a internação dela, que foi extremamente grave tudo aquilo que aconteceu. Ela saiu, ela já está melhor, ela está bem melhor, inclusive, ainda bem, né? E ela voltou até certo momento, pelo menos até ontem, a morar com o Thiago Lopes, que foi justamente quem foi acusado de colocá-la na clínica à força. Então não é esse, certo? Não é. Então, Não é agora bem parece assim. que é. Agora. O que aconteceu? A decisão dela também de continuar morando com o Thiago Lopes... Ela deu uma entrevista falando assim, que ela só estava morando com ele, mas que não estavam juntos. Eles estavam tentando se acertar. Isso inclui a possibilidade de talvez voltar a se relacionar como casal. Para além da questão de se acertar com o filho, com o Leon, que tem menos de um ano de idade. E aí, a questão é que ela alugou a casa dela e ela passou a morar com o Thiago na casa dele e o Leon estava lá também com ele. A André Surak, ela decidiu agora que vai passar uma semana em Santa Catarina com uma amiga dela. E ela queria levar o Leon com ela durante essa viagem para passar uma semana com ela. O Thiago Lopes não permitiu. Falou, não, você não vai. Você não vai levar o nosso filho nessa viagem. Se você quiser ir, você vá. Mas sem o nosso filho. E além disso, no vídeo que ela publicou no canal dela, ela relata que o Thiago impediu que ela levasse os biquínis. Por quê? Ela falou que ela tem uma quantidade muito grande de biquínis e essa amiga dela em Santa Catarina tem uma loja. E nessa loja ela tá querendo vender esses biquínis porque é muito e ela não tem mais a necessidade de ter tanto biquíni. Então, bem, vou tentar fazer algum dinheiro com esses biquínis. A ideia é boa. Mas ele falou que não, porque os biquínis são dele. Mas não. Falou que o biquíni não é dela e que o biquíni é dele. Eu pensei que era por ciúme. Não, porque é dele. O que isso significa, não sei. Mas não sei se é Bom, porque mas ele também isso é comprou, o que ela se falou, ele né, gente? A gente pagou. tá ouvindo um lado só da Mas história. enfim, a versão dela é que ele impediu dando esse argumento. Não vai dar o que é meu. Se fosse por vai vender o ciúme, que é eu meu. ia, O biquíni é eu ia meu. dizer que parece a trama da novela Vai na Fé, né? Que a moça que dança absurdo, lá, né? né? Só tão absurdo. É. E enfim, ela deu esse relato no canal no YouTube dela, ela tá, claro, bem emocionada quando ela fala, porque ela ainda fez algo que, enfim, depois veio minha opinião, mas o que ela fez quando ela saiu da clínica, ela entrou na justiça para ter a guarda do filho Eu e lembro. também o divórcio. Mas ela disse que o Thiago se mostrou uma outra pessoa e aí ela tirou da justiça esses dois processos. A guarda de quem? Então, não está definido. Não foi definido ainda por nenhum juiz quem é que fica, quanto tempo, como que Porque vai se ser. não separou, É. não tem que ver a guarda. Isso, Só tem a guarda quando o casal se separa. isso. E como ela tirou o processo de divórcio, de separação e também de guarda, não tem mais por que isso ser visto pela justiça. Agora a coisa mudou de novo. Que rolo. Roda aí pra gente ver o VT dela. Oi, gente, tudo bem? Agora é meia-noite. Vim agora há pouco da casa do Thiago. Eu ia viajar com o Leon para Santa Catarina para visitar minha amiga Rebeca, passar uma semana lá. Mas ele falou que eu não posso viajar com o Leon porque ele não quer que eu viaje com o Leon. Sendo que ainda não existe nenhuma decisão do juiz em relação à guarda do Leon. Logo que eu saí do hospital psiquiátrico, eu acionei ele na justiça e eu tinha pedido a guarda do Leon e o divórcio. Só que, infelizmente, ele agiu de uma maneira muito convincente. E eu, bobona, caí na conversa dele e pedi que extinguissem a ação, porque eu acreditava que a gente voltaria e, enfim, continuaríamos o nosso casamento. Tentamos por um período, mas infelizmente não deu. E agora estamos seguindo a nossa vida, pelo menos eu estou seguindo a minha vida. É muito ruim para mim ter que me submeter a continuar morando junto com ele para poder ficar perto do Leon. Então,
nos últimos tempos, eu acabei me submetendo a isso para ficar próximo do meu filho Leon. Pois bem, no vídeo ela ainda segue dizendo que a ideia dela, quando voltar dessa pequena viagem de uma semana, é morar com a mãe em Porto Alegre. Ela é de uma cidade mais no interior, que fica a 122 quilômetros de Porto Alegre. E aí o que ela quer agora é morar com a mãe, mais próximo pelo menos da mãe. Onde ela estava, logo que ela saiu da clínica. Isso, Exato. isso. Ou com a mãe ou na vizinhança ali da mãe dela, para ter esse apoio também, né? O que me chama a atenção nas histórias dela é que é tudo muito estranho, tudo muito esquisito. Eu acho não é? tudo muito abusivo. É, exatamente. Muito tóxico. Pesado. É. Né? Mas demais, assim, exagerado. E é muito curioso porque, assim, se você pensar na Andressa Urach da Fazenda, que faz muito tempo que aconteceu, é sempre tudo muito caótico, muito estressante, muito ao extremo, intenso. Tudo intenso. Uma intensidade pesada, negativa. Parece né? até que continua no reality, ruim né? Porque isso. uma briga por causa de biquíni é uma coisa que, né? Parece que E aquelas por coisas parte só dele, acontecem. as pessoas que estão ao redor dela, acho que tirando a mãe dela ao visto, tem sempre uma relação muito tóxica. Então que ela consiga sair dessa e que ela entenda, né? Ela precisa se distanciar um pouco, talvez, de toda essa situação. Que bom que ela vai passar E é essa um semana. movimento que tem que partir dela. Isso, Rê. Mas ao Não dá mesmo pra ser mais de ninguém. tempo, ao mesmo tempo ela tem medo por causa do filho. Ela não quer. Faz sentido. O filho tem menos de um ano, É, né? Então é então. difícil. O Thiago, enfim, só pra encerrar essa história, ele acabou se manifestando nas redes sociais e tá todo mundo entendendo esse recado como uma direta, né? O que ele falou? Ele falou o seguinte nas redes sociais, abre aspas, existem demônios aqui na Terra que com dissimulação, teatralidade e uma dose de lágrimas enganam mais da metade das pessoas. Eita. Escreveu ele nas redes sociais. Então todo mundo entendeu como um recado pra bem- Andressa Urach. Bem claro. É. Triste também, né? triste. Porque tem uma Muito criança no triste, meio. muito isso. triste. É sempre. O problema vamos é pra a uma coisa criança, boa. né? Vamos. Que a gente recebeu um e-mail. Ai, preciso falar disso, gente. Da Elisete Rodrigues. Elisete. O Rubão que tá dirigindo o programa mandou aqui pra mim. Que é o seguinte, Elisete Rodrigues, um beijo pra você. E ela mandou um e-mail pro Gazeta Pro Mulheres, né? Falando o seguinte, ó. Mensagem para o tutor. Obrigado por sua atenção carinhosa quando te encontramos na estação CPTM de Carapicuíba, 15 dias atrás. Por favor, mandar um abraço para o meu neto Caetano, um abraço para ele, para mim também, para você também, Elisete. Tiramos uma selfie com você e ela agradeceu, enfim, esse carinho. Um abraço para Regina, para o Leão, para tia. Obrigado, Elisete. Obrigada, Elisete. Bonitinho. Bonitinha, né? Ah, deixa eu Muito aproveitar bonitinha e só- atenciosa. Atenciosa, deixa eu só carinhosa. aproveitar então mandar um beijo para a família do seu Adão, que era quem microfonava na Band durante anos, né? 8 anos que eu trabalhei lá e que infelizmente eu soube hoje que ele faleceu essa semana. Então eu quero mandar um beijo para toda a família dele e meu carinho, que era uma pessoa que foi super importante, me ensinou muita coisa de como lidar com o microfone e né, de que não adianta a gente tampar o microfone que as pessoas ouvem. Enfim, uma pessoa que me ensinou muito. Um grande beijo para a família dele. Nossos sentimentos também. Vamos pro Bloco Saúde, Leão? Bora. É saúde ou doença? É, Saúde. não, saúde. bom. Raul Não aguento Gil- mais, gente. Tá Não, Raul Nossa Gil- Senhora, sexta-feira. Raul Gil desmente problemas de saúde e Graças tranquiliza a Deus. fãs. A notícia de que Raul Gil estaria internado no hospital aqui de São Paulo viralizou nas redes da tarde de ontem, que né? maldade, né? O apresentador decidiu fazer um vídeo. O homem tá bem. Está bem, que ele aparece informando sobre o que foi fazer no centro médico e que em breve retornará das férias apresentando seu programa Raul Gil. O comunicador precisou ficar internado para realizar uma endoscopia. O SBT, emissora que Raul trabalha, emitiu inclusive um comunicado para tranquilizar os fãs do famoso. A assessoria de comunicação do SBT esclarece que Raul Gil está bem e já em sua residência na tarde de quinta-feira. O comunicador esteve internado desde ontem para a realização de uma endoscopia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, esclarece a nota. Foi só lá para exames de rotina. Que né? todo mundo faz. Todo mundo faz. Então ele quer deixar claro. Isso tomou conta das que redes ele sabe. sociais Ontem. durante a tarde de ontem, porque é aquela ânsia de, enfim, que eu acho também muito feia, né? É antiprofissional, no sentido de falar as coisas sem ter noção do contexto do que é, como que é, né? E aí o próprio Raul Gil foi nas redes sociais, publicou um vídeo. Melhor coisa, porque a gente vê o próprio falando. Exato, vamos ver inclusive. Boa. Roda aí. Eu adoro ele. Alô, meus amigos, tudo bem? Meus grandes amigos seguidores do Raul Gil.
E hoje eu fui fazer uns exames, aliás, ontem, né? Fui fazer uns exames aí no Einstein, exame de rotina, que eu faço todos os anos. E aí, já viu, né? Caiu no hospital um tal de... Tá todo mundo preocupado, principalmente quando a gente é uma pessoa que percebe que os outros gostam da gente, se preocupam com a gente, principalmente vocês, meus seguidores, e é que esse exame tem que fazer, todo mundo tem que fazer uns exames de rotina, quem puder, quem tiver condições, porque às vezes é muito caro, não é? Tem que fazer exame. Você não viu a Glória Maria que nós perdemos hoje? Uma das maiores celebridades da televisão brasileira. Vai ser difícil substituí-la, hein? Mulher corajosa, nasceu para ser repórter e vai deixar muita saudade. Bom, quero agradecer a todos vocês, jornalistas, que ficaram preocupados aí com a minha ida ao hospital, mas foi uns exames de rotina que eu faço sempre. E agora estou em casa, estou bem, estou assistindo aqui minha televisãozinha e espero que vocês estejam bem. Muito obrigado pela preocupação, muito obrigado por pessoas que até têm orado por mim. Beijo, obrigado. Ele tá ótimo, ele Querido, ainda comentou o tá assunto do ótimo, dia. O bonezinho. O bonezinho, Mostrou que bonitinho. tá bem informado e tudo, né? Tá aqui assistindo televisão. Que bom que está bem. Que bom. Querido Raul, um beijo para ótimo. ele, viu? Para a família toda. Bom, e Luciana Gimenez também está de volta ao Brasil após aquele acidente horroroso que ela sofreu lá em Aspen, né? E revela desejo, ela falou, quero voltar a trabalhar. Luciana Gimenez, foi em Aspen, né? Não sei, Foi em Aspen, né? A Luciana Gimenez usou os stories para atualizar os fãs sobre a sua recuperação. No dia 7 de janeiro, durante as férias com os filhos, Nossa, já faz a tudo isso. apresentadora sofreu um acidente enquanto esquiava em Aspen, isso nos Estados Unidos, fraturando a perna em 4 lugares. Gimenez estava se recuperando lá nos Estados Unidos e agora retornou ao Brasil essa semana. Na publicação, a comandante do Super Pop revelou que conta com a ajuda de um andador para se locomover e o desejo de voltar ao trabalho. Vamos ver aí o desabafo dela. As saudades que eu tava de vocês. Voltando pro meu new normal, voltei pra minha casa, só notícias boas por aqui, voltando à rotina. Agora tenho uma nova rotina para eu fazer, mas já tô organizando tudo porque eu quero voltar a trabalhar, fazer minhas coisas, fazer minha físio, minha academia, meus filhos. Tava com saudade de casa, nossa, eu passei, foi um mês, né? Não, um pouquinho mais. Parece que eu tô fora pra sempre, é muito louco, mas não, gente, como é bom voltar pra nossa cama, pra nossa casa, pros nossos amigos, pros nossos colaboradores. Eu tô nos céus aqui. Um negócio aqui que me ajuda, ó. Um andadorzinho, tem que subir com ele. Opa, só vai com ele mesmo, ó. Vamos, Gimenez, vamos, força. De Bem, volta. que ela Bem-vinda possa realmente de largar esse aparelho e volta. voltar logo pro palco, porque ela gosta do palco e a gente gosta E a gente gosta dela lá. Agora, que susto! que susto. Sabe que eu acho que a recuperação dela está até rápida? Eu também estou achando, pelo que foi. Porque foi muito grave. 4 lugares. pinos, né? Que ela voltou, não sei quantos pinos. Que bom que ela está bem de volta, não é Um mesmo? beijo para ela. Tá minha pesado? Vai continuar, porque a gente vai de lasanha. Ai. Lasanha no pão português. Ali, é uma receita de peso. Olha, menina! Tá, meu Olha. bem? Uma lasanha dentro do pão. É, um pão pra cada um, pelo que eu vi lá.